bem, estamos de volta. E aí, já com a volta de apresentação para a segunda corrida da primeira rodada dupla, temporada 2016, estreando a nova categoria do automobilismo brasileiro, a Old Stock Race. Os opalões de volta na pista, de volta ao Autódromo de Interlagos, de volta ao cenário das competições automobilísticas do Brasil. E comigo aqui o Paulo Gomes. Paulão, de fato, o público tem prestigiado, os opaleiros estão apaixonados pela categoria. E o que a gente tem aí de expectativa para as próximas rodadas duplas da temporada? Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu vejo a inscrição, o aumento de número de carros pela venda dos amortecedores. São fabricados pelo Camilinho Cristóforo e custam um pouco caros. Os amortecedores custam R$ 3.500 o jogo. A gente tem aqui, tivemos 26 ou 27 carros nessa prova e tem mais 12 jogos de amortecedores pagos e encomendados. Então nós teremos com certeza mais 12 carros na próxima corrida. Ninguém ia comprar amortecedor sem ter o carro para colocar, né? Exatamente. Então eu me baseio por isso, pela venda dos amortecedores. E outra, o valor do amortecedor que ele faz é caro mesmo, porque tem muita coisa importada, isso e aquilo, o amortecedor é excelente. E ninguém vai comprar um amortecedor de R$ 3.500 para guardar na prateleira, né, Cacá? Não faz sentido. Então, com certeza, teremos aí mais 12 carros no grid, que somado aos 24 que estão na pista, competindo. Os outros 2 ou 3 que ficaram fora, porque o do Paulo Solares estourou o motor. E aí o grid de largada. Vamos lá, Alex Dimas é o pole position, ganhou a posição pela vitória do irmão Rodrigo. Djalma Fogaça larga em segundo, em terceiro Marco Maragno, o quarto é Fábio Fogaça, em quinto Vitor Franzoni, sexto Jorge Schuback, sétimo Rodrigo Leite, depois Nelson Santana, Kenner Garcia, Rafael Souza, José Curado é o 11º, 12º o Marcos Felipe. Na 13ª posição vai aparecendo o Eduardo Carreiro, em 14º Alcindo Moreira, 15º Renan Guerra, 16º Henrique Lambert, depois Rodrigo Elal, Eberson de Paula, Molly Robson, Humberto Guerra, Pedro Marques, Jorge Lemonias, o Grego, o Isgué, também vindo dos caminhões, correndo com o carro do Paulo Gomes, e o Fabian Cordeiro largando na 24ª posição, fechando o pelotão. 24 carros no grid, pura emoção para você. São 30 minutos de corrida ou 12 voltas. E aí a visão do Djalma Fogaça, olhando ali na frente o carro número 2 do Alex Dimas, que recebeu o carro na primeira posição pela vitória do Rodrigo, uma belíssima vitória, uma corrida sem nenhum erro, muito pelo contrário, fez ultrapassagens muito bem feitas, manobras arrojadas, ultrapassou tanto o Marcos Felipe quanto o Zappellini de uma vezada só ali na subida do Laranjinha. E aí nós temos o safety car puxando o pelotão dos 24 carros, pole position Alex, em segundo o Djalma Fogaça, o Pace já recolhe para os boxes, motores acelerados em alto giro, despejando potência. E olha só como é que sai fumaça do carro do Marco Maragno. E o Djalma Fogaça, Paulão, errou marcha, perdeu aí 4, 5, 6 posições logo na largada da corrida. Barbeiro demais mesmo, né? Agora eu tô admirado, o Gregão que largou em 22º já tá em quarto ali. Largou bem, né, Cacá? Largou muito bem. Tão bem que eu acho que largou foi fora da hora. Largou antes de todo mundo. Gregão de 22º para quarto colocado antes da primeira volta terminar. Impressionante. Aí a imagem da câmera do Djalma Fogaça, ele já vai fazendo ultrapassagem em cima do carro número 38, que é do Rodrigo Leite. O Fogaça fica nervoso na largada e não sabe que tem que mudar a marcha, ele vai em primeira, fica nervoso. Na hora de engatar é iniciante. Na hora de engatar a segunda, jogou uma quarta, foi puxar para a terceira, entrou a quinta, fez um monte de coisa errada, mas já vai aí agora, olha, já vai colado na traseira do carro do Grego. O Grego larga, o Grego sabe largar, viu? De 22º para terceiro antes de terminar a primeira volta. Impressionante, impressionante. Essa realmente foi a largada do século.
E ali na liderança já o Fabinho Fogaça fez a ultrapassagem em cima do Dimas, do Alex Dimas. E o Fogaça, o Djalma Fogaça, já vai também recuperando as posições, já aparece na terceira colocação, o Grego em quarto, o Rodrigo Leite o quinto. E olha como é que a traseira da Barata vai querendo passar à frente. Nossa senhora, Alex, segura que o touro tá doido. Pião. Segura que o touro tá doido. Fabinho Fogaça na liderança. E olha o Grego já tentando colocar por dentro ali para fazer a ultrapassagem em cima do Alex. Fabinho vai completar a primeira volta. Abrindo então a volta de número 2. E o Djalma já vem para colocar ali por dentro em cima do Alex. Já vai, olha a fritada de pneu, foi lá, se escorou no carro do Alex. O Grego veio pela área de escape, já vai tomar a posição do Alex. Aí meio que numa cortadinha de caminho, né? O carro escapou, ele para controlar foi para a área de escape e já aparece agora na terceira posição. Agora o carro do Marco Maragni tá acontecendo alguma coisa porque tá soltando muita fumaça, Paulo. Realmente tá fumando, pode ser alguma encostadinha no para-choque, no paralama dele que tá pegando, raspando o pneu. E aí o carro do Rodrigo é lá, o 113, vai perseguindo o Marcos Felipe, bota lá por fora, não serviu só a pista, ele foi na área de escape. Aí o Fábio Fogaça. Fabinho Fogaça fazendo uma pilotagem perfeita. Total habilidade, né? Puxou o pai e tá aí na liderança da prova. O Grego já vai aparecendo ali na terceira colocação, bem próximo do Djalma. Você vê a câmera cheia, o carro inteiro na sua tela, para ver ali a respiração, sentir a respiração do piloto. Essas são as emoções da velocidade, você acompanhando a Old Stock Race. A emoção está de volta e olha a emoção que vai sentindo o Alex com o carro abanando para um lado e para o outro. O Alex Dimas acho que ele está dando o pé um pouquinho antes, está acostumado a guiar carro com pneu slick e esse aí não aceita, você tem que dar o pé bem suave, assim, gradativamente. E ele tá mandando a sapatada lá, mas ele tá corrigindo bonito, hein, Alex? Tá corrigindo bonito, exatamente, Paulão, porque de fato ele tá dando tração antes da hora e o carro solta a traseira, mas ele tá segurando no braço. Aí mostrando a habilidade, pelo menos, a derrapagem controlada, né? É isso aí. Mas esse tipo de carro, para você se dar bem na pilotagem, tem que guiar ele suave. Guiar suave e trabalhar muito. Abrindo a volta de número 3, Fábio Fogaça em primeiro, Djalma Fogaça em segundo, o Grego em terceiro, Renan Guerra é o quarto. Esse Renan Guerra é outro piloto bem novinho, tá aí com seus 23, 24 anos de idade, mas tem uma habilidade fantástica, muita experiência, já correu inclusive fora do Brasil, já alguma experiência internacional. Vai mostrar, vai dar trabalho esse menino, vai dar trabalho. Realmente, ele é muito talentoso, pilota muito o Renan. Aí o Marcos Felipe puxando o Alex, Rodrigo Leite um pouquinho mais atrás. E a panorâmica da descida do mergulho, da subida do Bico de Pato. Essa curva aí, Paulão, tem macete para fazer, porque saindo do Laranjinha, você sai já encontrando, você não tem tomada para fazer a curva do mergulho ali. Do mergulho não, essa é do Pinheirinho, para fazer o Pinheirinho. É uma curvinha complicada, enjoada? Enjoada, eu ficava meio pelo meio, sabe? Não fazia totalmente a tomada pro mergulho, saindo do Bico de Pato. Ficava meio pelo meio, tracionava legal e já ficava mais para dentro para fazer o mergulho. Que é essa daí. Aí é o mergulho, olha só como é que os carros vêm escorregando nas quatro. É como você falou, Paulo Gomes, de que tem que tracionar com manha para que o carro não jogue a traseira e aí você tem que buscar a frente, o que naturalmente perde rendimento, perde tempo. E falando em tempo, o Fabinho Fogaça virou a volta de número 2 com 2 minutos, 2 segundos, 793 milésimos. Um tempo mais alto do que os carros viraram na primeira bateria.
Isso por conta de quê, Paulo? Tem algum desgaste a mais de motor, de pneu, enfim, por que os tempos subiram? Tem uma coisa que a gente está em teste ainda e analisando, é o seguinte. Bom, porque essa hora do dia estava mais quente, estava mais calor. Essa corrida está sendo realizada a 1 hora, 1 e pouco. A outra foi realizada 10 horas da manhã. A temperatura do asfalto influenciando bastante. Isso. E outra coisa, a gente está analisando ainda, o pneu quando ele está 0 km, ele está mais novo, ele é mais rápido que o pneu usado. Isso é uma coisa que nunca aconteceu no automobilismo, mas esse tipo de pneu, essa borracha, a gente está percebendo que o pneu, quanto mais novo, melhor. E curioso, realmente, porque o normal é que o pneu mais velho, ele rola melhor, o carro escorrega melhor, e aí você tem tem tempo, vem o tempo. E agora, na Old Stock, o pneu novo é que está fazendo virar. E realmente, não sei se você lembra, épocas atrás, os Opalas, quando a gente começou a correr de Opala com pneu radial, a gente lixava os pneus. A gente mandava lixar os pneus, passava no torno, deixava ele com 2 milímetros e era muito mais rápido. E hoje não acontece isso. São as curiosidades da Old Stock Race, trazendo de volta as emoções dos Opalas na pista, motor 250S, 6 cilindros em linha, um ronco extraordinário. Daqui a pouquinho nós vamos pegar aí uma câmera on-board e vamos escutar o ronco dessas usinas. E olha só como é que vem escorregando de traseira. E olha lá a fritada de pneu do Marco Maragni. Paulão, você falou aí da outra época, né? Lá 79, 80, você foi o primeiro campeão da Stock Car em 1979. A vitória da primeira corrida foi do Afonso Giafone. Aí volta número 4 completada, na volta 5 passa Fábio Fogassi em primeiro, Djalma em segundo, o Grego em terceiro, Márcio Felipe é o quarto, Rodrigo Elau é o quinto e o Alex Dima na sexta posição. Conta um caos, porque deve ter muito caos na tua vida de piloto, hein, Paulo Gomes? Tem alguns engraçados, né? Brigar com o Ingo Hoffmann, com Chico Serra, Adalberto Jardim, Xande Negrão. Nossa, tinha um time de primeiríssima linha. Teve uma coisa engraçada que aconteceu numa corrida no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu estava em primeiro e o Afonso Giafone em segundo. E a gente tinha aberto muito do terceiro colocado, tá? Bem na frente, uma reta quase na frente do terceiro. Aí na penúltima volta eu passei e tal, e na última volta meu carro começou a meio falhar um pouco e tal. Então eu passei na penúltima volta, levantei a mão como se estivesse sendo a última volta. Levantei a mão que eu tivesse ganho a corrida. E o carro falhou e o Afonso atrás de mim quietinho. Ele achou que tivesse terminado a corrida e não entendeu a hora que eu cheguei na última volta e não entrei no box. Passei e recebi a bandeirada, ele atrás. Ele achando que a corrida tivesse terminado, não te ultrapassou, perdeu Exatamente. A grande chance de vencer. Pois é, a manha de Paulo Gomes, acenou e tal, beleza, já tô vibrando, e o carro era falhando pra caramba. Abanava a mão pros bandeirinhas, abanava a mão pra todo mundo, e o Afonso quietinho atrás. Na ilusão de que tivesse terminado a prova. Pois é, são os causos de Paulo Gomes e toda essa turma, Afonso Giafone, grande Afonso Giafone, irmão de Zeca Giafone, essa dupla de irmãos aí também fizeram acontecer, e o Zeca até hoje fazendo acontecer, é o cara que constrói os carros da Stock Car atual, né? Faz lá os chassis, preparação de motores. Um bom camarada. E era competitivo, incomodava muito para vocês lá na pista? Zeca, o problema dele é que ele não sabia dar punta-taco. Então ele vinha, bam, acelerava e freava rapidinho. Mas foi campeão brasileiro de Stock Car. Eu não sei em que ano foi isso, mas ele foi campeão, era muito competitivo. Tanto ele como o Afonso guiavam super. O que é aquilo? Olha a escapada do carro 9, que é o Marco Maragni, e o carro número 38, que é do Rodrigo Leite. Os dois passaram reto ali no S do Senna, na primeira perna. É aquela história, deixaram para frear depois da hora do Espírito Santo. O Espírito Santo não compareceu na missa e os dois acabaram vazando. E aí o Marco Felipe perseguindo o Grego, tentando negociar uma ultrapassagem. Isso daí é briga de cachorro grande, briga de piloto bom. Enquanto isso, o Djalma Fogaça vai fazendo a ultrapassagem em cima do carro número 12, que é do Eduardo Carreiro.
E vai tentando, o Djalma está tentando chegar no Fabinho, mas o Fabinho está com um carro muito bom na mão. Mas parece que o Djalma se aproximou bastante, hein, Kaká? Ele está encurtando a distância, abrindo aí a volta de número 7. O Fabinho completou a volta de número 6 com 2 minutos, 3 segundos, 773 milésimos. O Djalma virou 2 minutos, 2 segundos, 963 milésimos. Portanto, aí uma diferença de milésimos, 50 milésimos de segundo, menos que um segundo. E ele tá lá, tá na alça de mira do Djalma, o carro número 50, que é do filho dele, que tá ali na frente. Os dois vão contornando aí a curva do lago. Vai subir pro Laranjinha. Djalma agora despejando potência no motor, 300 cavalos, roncando alto. O Fabinho já vai agora para contornar a primeira. O Laranjinha pode ser considerado uma curva longa ou seriam duas curvas realmente, Paulo Gomes? É uma curva longa, como era o Sol antigamente, que era o contrário. Bem parecido, você fazia o Sol, a curva do Sol, 2 vezes. E o Laranjinha é bem similar ao Se assemelha a isso daí. Mas muito bonita essa possível briga aí de pai e filho, hein? Isso é muito bonito. Pois é. E com certeza o pai tá ali falando: meu filho, se prepara porque eu vou tentar te dar o bote. Vou atrás, tô aí na perseguição, não tô morto não. Tô vivinho na corrida. Primeiro e segundo colocados, esse aí é o terceiro colocado, o Marcos Felipe. E o Grego tá ali na 4ª posição. Já estão encontrando os retardatários. Vai colocar a volta em cima do carro número 38, que é, aliás, esse é o carro número 12. O carro número 12. Agora sumiu aqui a minha lista. O carro número 12, do Eduardo Carreiro. Antes ele tinha passado, era o 43 naquela hora. 43 é o Alcindo Moreira, meu Alcindo amigo Moreira. Alcindo Moreira. Piloto das antigas também, é outro old man. 8 voltas completadas, aliás, 7 voltas completadas, abrindo a 8ª. Fábio Fogassi em primeiro, Djalma Fogassi em segundo, Marcos Felipe em terceiro, Grego em quarto, Rodrigo Elá em quinto, Rafael Souza na 6ª posição. Uma boa corrida também que vem fazendo o Rafael. Ele largou em 10º, está aí ocupando o 6º lugar. Posições conquistadas. Não teve nenhuma herança, porque até esse momento ninguém quebrou, não teve nenhuma quebra até esse momento da corrida. Eu não tô vendo meu companheiro de equipe, hein, Kaká? O Isguer largou na 23ª colocação, realmente não está aparecendo na tela. Por onde anda o Isguer Benavides? O carro, como é que estava o comportamento dele? Você falou que perdeu a 5ª marcha, mas no conjunto geral, como é que está o seu carro, Paulo? O carro estava bem, freio ótimo, estava contornando bem as curvas. Ele estava um pouquinho meio falhando na reaceleração. Não estava acertadinho, não. A gente vai ter que trabalhar muito esse carro. Mas eu acho que nas próximas provas, tanto eu como o Isguer, a gente vai curtir bastante aí a participação na Old Stock. E o Isguer é um piloto briguento, é um piloto de ponta. Realmente é verdade. Vamos andar na frente aí, se Deus quiser. Aí o Marcos Felipe vai completar a volta. Líder e vice-líder, pai e filho, carro 50 e carro 72. Fábio Fogaça pilotando o carro 50 na primeira posição. 9 voltas agora, tá abrindo a 9ª. Vai pra reta oposta. E aí a visão do Djalma Fogaça, vendo o filho ali na frente, acelerando tudo, tentando chegar junto, deixando para frear lá na boquinha da curva, para encurtar essa distância. Eu acho que o Fabinho vai dar uma moleza pro pai dele, entendeu? Se ele quisesse, o Djalma tá guiando bem, sempre guiou, um baita piloto, campeão várias vezes em várias categorias. E o Fabinho, sabe como é que é, né? Pode ficar sem a mesada, né, Kaká? Pois é, esse é o detalhe. E aí o carro do Pedro, pai do Edson Souza. Pedrão. Grande Pedrão, com a sua família, todos trabalham lá na equipe, nos carros. É fantástico ver a família do Pedrão na pista junto com ele.
amigo querido. Pedro Marques, está aí, mais um piloto da Old Man. E como você disse, eu acho que sim, o Fabinho pode estar pensando, vou garantir a mesada, vou deixar o velho chegar e vou garantir a mesada. Porque no grid, eu fiz uma entrevista com eles dois, o Djalma estava largando na segunda posição e o Fabinho largando em quarta. Eu perguntei pro Fabinho, o pai está aí na frente, o que você vai fazer? Vai para cima mesmo ou vai respeitar a idade, respeitar a hierarquia do pai? Falou, não, eu vou com cuidado, tal, cautela, porque afinal de contas, né, Kaká, não posso perder a mesada. Então você acertou em cheio, que ele falou, não posso perder a mesada. E aí vai abrindo a 10ª volta, ele na frente, Djalma em segundo, Felipe em terceiro, o Grego em quarto, Elau em quinto, Rafael Souza em sexto, mantidas as posições, sem nenhuma alteração. Mas o Djalma vai realmente botando pressão, vai tentar se aproximar do Fabinho e é uma briga que merece a atenção de todos, entre pai e filho. A última vez que eu vi alguma coisa assim foi Chico Serra com Daniel Serra, mas correndo em categorias diferentes, o Chico na Stock e o Daniel na Light. Em Brasília os dois venceram, cada um na sua classe. Foi até um pódio bastante interessante. Aí o Grego. E o Grego, o que ele tem comentado com vocês a respeito de voltar, dele que idealizou a categoria, pensou em fazer os Opalas de volta para a pista? Como é que ele está se sentindo, Paulão? Ele está super feliz da coisa tá dando certo e muito entusiasmado com tudo. Está pilotando de novo, de uma forma competitiva. A gente tanto eu como o Paulo Solaz, como o Gregão, a gente está muito orgulhoso de ter proporcionado ao automobilismo brasileiro e paulista essa categoria, que está, como vocês puderam ver, está enchendo o autódromo de Interlagos novamente, o público está maravilhoso e tende a aumentar cada vez mais. Com certeza, os opaleiros pela própria natureza, e chegou de vez, hein? Djalma Fogaça chega de vez, já tenta botar do lado, vai tentar ultrapassagem em cima do Fabinho. O Fabinho vai vender essa passagem aí? Será? Será que ele vai entregar a volta? Olha, não entregou não, mas o Djalma foi atrevido e veio por fora. Veio por fora, vai sair na frente. Esse é o carro número 95 do Kenner, exatamente. Kenner Garcia. E vamos ver como é que vai passar aí o Djalma Fogaça e o Fabinho Fogaça. Djalma já vem na frente, já assumiu a liderança. O Djalma Fogaça, o Fabinho vai ali colado, não deu espaço, não vai desistir. E olha lá, o Kenner passa reto no lago. Aí nós temos o carro, acho que é o 94. Não, é o 59, que é o do Henrique Lambert. Retardatário, o Henrique Lambert. Desportivamente abriu a porta. Já uma Fogaça passou e olha como é que balança a traseira na freada para entrar na primeira perna do Laranjinha. Vamos ver o replay aí da ultrapassagem do Djalma Fogaça em cima do Fabinho, na câmera on-board. É a visão do piloto. Pois é, e na liderança de Djalma Fogaça, Paulão. Naquela hora lá o Fabinho deu mole pra ele, mas tá certo, papai é papai, né? Tem não que é igual respeitar. o Pedro Gomes fez comigo em Brasília, lá que eu fui passar, ele jogou o carro em cima de mim. E acha até hoje que ele tem razão, Kaká. Ah, é? Ainda acha que tem razão? Acha. Veja você, que falta de respeito de Pedro Gomes. Vai aí o nosso abraço pro Pedro e pro atual campeão da Stock Car, Marquinhos Gomes. Esse é o melhor dos três, hein? Eu falei isso há muito tempo atrás, eu falei, esse é o melhor dos três. Eu me lembro disso. Você ficou bravo na hora, o Pedro fez um bico sem tamanho. A mãe das crianças olhou pra mim e falou, você vai arranjar um problema lá em casa, isso vai dar problema. Eu não fiquei bravo, não, achei ótimo. Só tenho orgulho de ser o pai do atual campeão brasileiro de Stock Car. E abrindo a última volta, Djalma Fogaça na liderança, abrindo a última volta, Fabinho vem colado com ele, 4.309 metros separam da bandeira quadriculada. Tá aí na segunda perna do S do Senna, vai despejar potência agora, vai fazer a antiga curva do Sol, só que ela era feita ao contrário. E olha só como é que vem escorregando o carro do Djalma.
O Fabinho vai tentar colocar do lado, será? Será que tem motor para isso? Será que tem motor para chegar lá na freada, colocando do lado? Vamos ver como é que vai ser a providência do Djalma. Ele não só colocou do lado, o Fabinho faz a ultrapassagem. Será que o Djalma consegue dar o troco aí agora, Paulão? Tá lindo isso. Fato histórico no automóvel brasileiro. Olha só. Pai e filho disputando palmo a palmo. Olha que emoção. Olha só, botar do lado de novo, por fora. Aí, não, já diz o Ingo Hoffmann, nem mamãe passar por fora. Mas ele mudou o traçado, hein? Ele tá tentando forçar o Fabinho ao erro. Olha só como é que ele no laranjinha, ele ameaçou ali por fora. Agora vai fazer o Pinheirinho. Vamos ver qual vai ser o traçado que o Djalma vai fazer. Olha só, ele já tenta colocar mais uma vez. Ele mostra o bico do carro ali no retrovisor. Olha como é que ele muda o traçado. Você vê que eles estão no limite, travando o pneu. Estão no limite, Paulo Gomes. É isso aí. Bloqueando, travando o pneu. Tá bonita. É a última volta. Tá valendo o degrau mais alto do pódio. Tá valendo um troféu pra galeria. E olha só, o Djalma. O Fabinho tá ali do lado esquerdo. Agora vai aparecer lá no retrovisor. Olha só, aparecendo no retrovisor. É o filho infernizando a vida do pai. É o pai não deixando o filho salvar. Olha essa ultrapassagem aí. Será que vai dar? É a última volta. Tá subindo o café. Vai apontar pra reta. Vai apontar pra bandeira quadriculada em preto e branco. Tá chegando o final da corrida. Olha só a imagem. Nossa Senhora! Lindo, Paulo lindo, Gomes. lindo. A gente não sabe quem ganhou, mas a gente sabe que foi o Fogaça, o velho. E a gente tinha dito que o Fabinho ia perder a mesada, isso e aquilo, mas brincando. O Fabinho hoje é um empresário, tem uma equipe na Fórmula Truck também, e super bacana. Muito boa chegada no Photoshop, né? Essa tem que ser na fotografia. Na verdade, a diferença foi de 18 milésimos de segundo na chegada de Djalma Fogaça em primeiro, Fabinho Fogaça em segundo. Marcos Felipe vai fechar na terceira posição. E aí o Djalma, o monstro, numeral 72, venceu. Djalma em primeiro, Fábio Fogaça em segundo, Marcos Felipe em terceiro, Rodrigo Elau em quarto, em quinto Rodrigo Leite, em sexto Rafael Souza, o sétimo Henrique Lambert e o oitavo Kenner Garcia. Foi o vencedor na categoria Old Man. Pedro Marques em nono, em décimo Alcino Moreira, em décimo primeiro o José Curado, 12º o Eduardo Carreiro, 13º Alex Dimas, 14º Marco Maragno, 15º Renan Guerra, 16º Isguer, 17º Jorge Schubac, 18º Vitor Franzoni, 19º Nelson Santana, em 20º Everson de Paula, 21º Robson, Molly Robson, 22º Humberto Guerra, 23º Fabiano Cordeiro e penalizado o Grego porque teve uma quebra do lacre do tanque de gasolina. E aí a comemoração do público, comemoração dos familiares, todo mundo batendo seu papo e o sorriso um pouquinho amarelo, esse sorriso do Fabinho Fogaça. E o pai de Djalma Fogaça, feliz da vida, recebendo aí o troféu das mãos do Luiz Apellini, o seu parceiro no carro. Ali o Marcos Felipe na terceira posição, o Rodrigo Elau com o macacão branco. E aí, Djalma Fogaça, 72, nas garras do monstro. Essa chegada vai ficar na história, hein, Cacá? Pois é, e o Rafael Souza, esse que tá tomando o banho, estreante, primeira vez que corre de automóvel. E aí, a felicidade do Kenner Garcia, o primeiro colocado na Old Man, ao lado dele com o macacão vermelho o Pedro, o Alcino Moreira tirou o macacão que estava morrendo de calor, e você, Paulão, ali no pódio, comemorando felizmente com todos eles. Chegamos ao fim, Paulão. Muito obrigado pela sua participação e com certeza na segunda rodada dupla teremos o carro 22 de volta na pista. Dia 15 de maio em Interlagos. Vocês estão convidados. Obrigado a todos e até lá. Valeu, família de Opaleiros. Um grande abraço. Até a próxima.